Bom dia! Quem será que está disposto nesse domingo de frio, pelo menos aqui na Bahia, mas eu acho que em muitos lugares, para ter essa troca nessa live? Bora acordar, gente? Acordar a mente, o sentir. E com certeza muitos já estão acordados. Hoje a gente vai falar sobre... Oh, quem chegou! Robson, querido, através do seu trabalho lindo também com os cavalos. Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre essa expressão que está além da fala e que reverbera muito no campo dos cavalos. Vocês vão entender um pouquinho como que funciona aqui quem está diante dos cavalos. E não apenas de quem está diante dos cavalos, mas como funciona na vida, porque a verdade é que a gente está o tempo inteiro se comunicando com a vida, com as situações, com as pessoas, sem usar a nossa fala. Nosso corpo tem esse poder através do que a gente sente. Então esse é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. Esperar um pouquinho para movimentar as pessoas, não muito. Eu vou deixar gravada para depois as pessoas assistirem. Oi, Carly, querida, bom dia! É tão bom ver rostinhos conhecidos e não conhecidos também. Alves, seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo também você que vai assistir depois, com atenção. Eu coloquei esse tema nos stories e muita gente me pediu para falar sobre. Quero toda a galera que pediu para me falar sobre aqui agora. Eu achei melhor falar em uma live pra gente ter uma troca e ficar um assunto um pouco mais aprofundado, porque infelizmente o Instagram, ele entrega assuntos mais curtos, recortes, e nem tudo é sobre apenas um recorte da vida, né? Às vezes a gente precisa olhar, às vezes não, sempre a gente precisa olhar com mais profundidade para as coisas, para si. Tá sem som? Alguém mais aqui não está me ouvindo? Para eu saber se o problema é aqui, deixa eu ver, aumentar. Aqui tá alto. Ou é só a Carly? Gente, vocês estão ouvindo? Quem tá aqui? Bom, eu vou continuar. E aí depois a gente vai ver na gravação, mas eu acredito que o som tá normal, viu, Carly? Ah, aqui, pronto. Robson respondeu, o som tá perfeito. Dá uma ajustada no seu celular, viu? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre esse campo vibracional que vem através do sentir, que é algo que acontece muito forte aqui com os cavalos e que também acontece na vida. Deixa eu escrever aqui pra Carly, só pra... Então, se alguém entrar e não escutar, fecha, abre de novo. Mas se não tá escutando, não vai escutar o que eu falo, mas tá tudo bem. Vamos iniciar e vai ficar gravado, depois quem quiser pode assistir. E no final, quem ficar até o final, eu vou trazer um bônus, que é uma prática para alinhar esse campo vibracional, essa expressão que não é a fala, com a sua fala, com o seu pensar, e passar a ter mais consciência e atração das coisas que você realmente quer. Eu não vou deixar gravado, é só para quem ficar ao vivo até o final, porque precisa ter um incentivo, né? Para quem se compromete. E aí, gente, então vamos lá. Aqui vocês vão entender um pouquinho da importância que é o que a gente comunica através do nosso corpo. Muitas vezes a gente ouve muito falar sobre a lei da atração, o poder das palavras, aquilo que a gente pensa tem um poder, mas se esquece, ou às vezes nem aprendeu, que tem algo muito mais profundo,
que traz realmente a força da realização, que é o que você sente, que é o que nós sentimos. Quantas vezes aqui você cumpriu diversos protocolos para atrair uma melhor remuneração no trabalho, ou um novo relacionamento, ou uma vida, né, que você deseja, e aí você cumpriu esses protocolos de pensar, de parar, de meditar, do que você fala, né, das suas correções, e você permaneceu no mesmo lugar. Nada mudou. Isso acontece porque não é tão simples assim essa questão da lei da atração. Não é apenas você falar algo. Claro que, gente, a palavra, ela tem muito poder. Ela expressa algo, ela é uma fonte de energia, o som, ele é algo que movimenta, tem muito poder. Mas por trás da palavra tem algo muito forte que é o sentir. Esse é o verdadeiro poder, que é o que eu trago muito aqui nas minhas falas e é o que acontece muito com os cavalos. Então, por que apesar das palavras terem esse poder, né, ainda assim você não consegue viver de acordo com o que você deseja? Seja dentro das relações ou até mesmo nas situações que estão ao seu redor, aquilo que passa, aquilo que acontece com você. Porque veja, gente, quando a gente começa a olhar para esse sentir, existe uma emoção que ela atrapalha muito o seu caminhar e ela comunica algo que afasta aquilo que você deseja. E essa emoção, ela é o medo. A gente vai falar dele hoje. E quando eu trouxe lá atrás esse assunto, que eu trouxe, né, colocando os animais, como os animais eles são capazes e como eles conseguem expressar aquilo que eles querem e como a gente também consegue expressar aquilo que a gente quer sem usar as palavras, foi para te fazer entender, e por isso que a gente está fazendo essa live, do quanto algumas emoções, elas comunicam a gente, como elas se comunicam através da gente. E especificamente hoje a gente vai falar então do medo, tá? Já adianto que assim, não vou falar mal do medo, gente. Eu não falo mal de emoções. Todas as emoções, elas são muito válidas e todas precisam ser sentidas assim como elas são. Então o medo, ele não é algo ruim, ele é importante, né? Ele ativa gatilhos de luta ou fuga para que a gente reaja diante de situações desafiadoras. Mas eu não quero trazer esse medo explícito para vocês analisarem, eu não quero trazer esse medo que é fácil de enxergar. Porque se você for parar para pensar agora sobre o medo e lembrar de alguma situação que te colocou assim diante de um desafio muito forte, quando você viu algum animal, por exemplo, peçonhento, ou uma situação de um furto, um assalto para quem está na cidade, algum perigo iminente, você vai se conectar com esse medo e você vai sentir muito forte. Os batimentos cardíacos se aceleram, gera uma tensão, né, muscular. O corpo, ele muda o ritmo quando você sente medo. Mas aí é muito fácil perceber quando você está diante de situações que são um choque, que está muito fora do seu comum. O desafio maior, e é isso que eu quero trazer para vocês, né, sobre o tema de hoje, que é essa expressão além da fala e o poder que ela tem de atrair e afastar situações e pessoas da sua vida, é você perceber esse medo sutil, é você perceber o medo no seu dia a dia, a cada coisa que você faz na sua vida, a cada ação, a cada decisão, se ele está perseverando nas suas decisões, se o medo é quem está te guiando nas suas decisões. Esse é o maior desafio, porque às vezes eu converso com as pessoas que não conseguem dar um passo adiante para tomarem algumas decisões, seja de carreira ou seja de relacionamentos, né, que é o maior desafio, assim. E quando eu pergunto assim, qual o seu medo? Muitas vezes a pessoa ela não consegue nem responder. Ou ela acha que não tem nenhum medo. Mas existe sim esse medo. E esse medo, ele geralmente ele tá escondido em questões que você viveu durante a sua infância e que reverberam até hoje. Vamos pensar em uma situação aqui que eu tenho recebido bastante, que é quem quer fazer uma transição de carreira,
ou quer melhorar na carreira que está, né? Quer lançar algo novo, quer fazer algo diferente pensando em trabalho. Porque esse ano é um ano que está convidando muito a isso e talvez você esteja ouvindo esse chamado. E aí você sabe, você aprende alguns métodos, faz cursos, tudo mais, de ações que você precisa tomar para que você definitivamente faça essa transição de carreira ou lance, né, esse novo. Se existem questões da sua infância que você não olhou, que te reprimiram diante de um desafio lá atrás, quando você tinha toda essa energia para realizar e isso ficou acumulado, pode ser que esse medo ele ainda reverbere nas suas decisões atuais. E aí como esse medo ele aparece? Ele aparece no medo de ser julgado, no medo de ser ignorado. Então se eu fosse deixar, por exemplo, o meu medo, se eu tivesse o medo aqui de ser, se eu fosse deixar um medo assim de ser ignorada, de ninguém assistir, mas eu vou falar, eu não estaria aqui gravando, eu não estaria levando essa palavra para vocês que estão aqui e para tantas outras que vão assistir depois. E eu não estaria cumprindo com o meu propósito, que é disseminar o meu conhecimento e ajudar você a superar todos os desafios na sua vida. Mas a gente vai aprendendo, e aí eu faço muito isso através da roda medicinal xamânica, que é a minha base, que foi o que transformou a minha vida, a observar esses medos, principalmente através da voz que é aqui, ó, na mente, tá? Você começa de uma forma mais fácil, observando o que está na sua mente, para a partir daí você ir conectando-se ao seu sentir. Porque quando eu digo que a expressão ela tá além da fala, é porque o seu corpo, quando você sente um medo, esse medo sutil, o medo de o que será que vão pensar de mim, ou o medo, será que eu vou errar, e se eu fracassar, e se der tudo errado, tudo isso são medos. Medos que o seu corpo ele vai sentindo, ele vai vibrando. Aquela tensão, quando você sente com medo mais extremo, tremor, esses batimentos cardíacos, eles vão acontecendo. Só que às vezes você tá assim, tão presa nos afazeres do dia a dia, né, nessa correria toda de não pausar, que você não consegue nem observar quais são esses medos que aparecem de forma tão sutil. E aí o que você faz? Ou você luta, ou seja, sem perceber, você vai lutando contra si mesmo para você realizar algo, sem um caminho, sem clareza, e aí você se perde, ou você foge. E aí o fugir você vai deixando para depois aquela decisão que você precisa tomar, aquele projeto novo que você precisa lançar. E essas decisões, elas são importantes para atender a um desejo que é interno, o seu desejo de mudança. Porque você sente um desejo de mudar. Se você reclama de situações, é o seu sentir mostrando, olha, isso não tá legal, isso não tá me fazendo bem, eu preciso mudar. Só que quando você vê diante daquela mudança, você sente medo de ficar sozinha, por exemplo, é o que faz muitas mulheres não terminarem alguns relacionamentos. Como que eu vou viver, como que eu vou fazer, como que será, e aí ficam presas. Só que não entendem, é uma coisa que vocês na verdade precisam, né, compreender, e que eu ensino muito, que quando você muda o seu sentir, quando você sai dessa vibração do medo, quando você observa, identifica onde está esse medo e começa a limpar, e você toma decisões, né, com mais coragem, seguindo esse sentir que pede apenas para você ir lá e fazer, essa vibração ela muda de frequência, ela vai para uma frequência maior. Então você sai dessa frequência baixa do medo, essa vibração baixa, que fica mantendo as mesmas situações péssimas que você já não aguenta mais, porque você atrai aquilo que você é, não é o que você fala, é aquilo que você vibra, que você atrai. Quando você toma uma ação ouvindo o teu sentir, que é essa voz que tá aqui no seu coração, muitas vezes abafada, né, pelo seu pensar, pelas atividades do dia a dia, você muda a sua vibração. Você vai para uma vibração maior, porque você traz a vibração da coragem, da autoconfiança, né, de vencer. E aí você passa a atrair novas coisas, novas situações na sua vida.
essa expressão, ela se torna uma expressão mais segura. E quando você está segura, você passa isso para o mundo, você passa isso para as pessoas. E aí você começa a viver no aqui e no agora, porque você não está mais preocupada com aquilo que passou, com o que vai vir depois, porque você se libertou do medo. O problema maior do medo é você ficar preso a ele, porque se você está preso a ele, você começa a ter medo do futuro. E com medo do futuro, você não muda o que você precisa mudar no agora e ainda fica assim, ó, reverberando esse lugar de escassez, de falta, de não realização. Aí não adianta você pegar, fazer oração, repetir palavras, números de sucesso o tempo inteiro. Não vai adiantar, porque você tá falando uma coisa, mas você tá sentindo outra. É essa a mágica que acontece aqui com os cavalos e que fica muito fácil de compreender, né, para as pessoas quando estão diante dele. Porque muitas vezes a gente chega aqui, as pessoas chegam aqui, se colocam diante do cavalo e eu pergunto assim, como você está se sentindo? E a pessoa fala assim, bem, tô segura, tô confiante. E o cavalo, como ele tem essa parte sensorial de se conectar com essa vibração, essa coerência cardíaca por natureza, ele rapidamente, ele sente que aquilo não... Ele nem tá nem aí, ele nem tá ouvindo as suas palavras, ele não entende o que você tá falando, mas ele entende ali, essa sua vibração. Ele percebe como o seu corpo tá reagindo, os seus batimentos ali que estão mais acelerados. E aí ele faz a reação dele. Aos poucos a pessoa vai sentindo e vai percebendo que, opa, pera, não é então o que eu falo, é o que eu sinto. E aí o que eu digo, assim como é com os cavalos, é na vida. E é isso que eu quero que vocês compreendam no dia de hoje. Não é o que vocês falam que vai trazer aquilo que vocês querem para a vida de vocês. O falar é muito importante, o falar precisa estar em coerência com o que vocês sentem. Tá? Mas não é apenas isso. Também não é o que você pensa, é o que sente. E o grande desafio é você pegar e fazer o quê? Você alinhar os seus corpos, né? Quando eu falo o corpo físico, o emocional, o mental e o espiritual. E é esse um trabalho que eu faço também com todas as pessoas que participam dos atendimentos comigo, através da roda medicinal, através dos cavalos, que é te ensinar a fazer este alinhamento, te ajudar a perceber as vozes que trazem esses medos, que vão fazendo você sentir esse medo porque está conectado com esses eventos lá atrás da sua infância e que se você não tem consciência, você não vai conseguir limpar. Por isso que o trabalho comigo da roda medicinal, com os cavalos, é trazer luz a isso, trazer consciência para que você comece a perceber o que ainda impede você de vibrar numa frequência maior, de sentir o que você precisa sentir a respeito de você mesma, você mesmo conectado à sua verdade, não à verdade dos outros. Aí quando você faz isso, você para de se preocupar com o que os outros pensam, com o que vai acontecer, se você tomar aquela determinada decisão, se você vai ficar sozinho, se você vai ser ignorado. Essas vozes, elas passam a não importar mais. E aí, ao invés de você vibrar no medo, né, você ficar nessa tensão muitas vezes que você nem tem consciência, você passa para um novo nível. Porque você já limpou, porque você descobriu isso, já traz um alívio. Já te faz respirar. É aí que isso acontece meio que de forma instantânea aqui com os cavalos. Porque é algo que para o ser humano é mais fácil quando é palpável. Quando a gente faz um trabalho online, através da roda medicinal, isso leva mais um tempo, porque existe essa distância e a gente precisa trabalhar com todas essas frequências, porque tudo é frequência e tudo afeta a nossa própria frequência, tá, gente? É para ser rápido mesmo essa live, mas eu falei que eu vou fazer um exercício para vocês. Para quem tá aqui, só para quem tá ao vivo, não vai ficar no gravado. Para vocês alinharem e começarem a perceber esse medo no corpo de vocês, essa expressão. Porque isso é muito importante para você conquistar, desde um cavalo, uma aproximação de um cavalo, até a aproximação do que você quer para sua vida. Funciona da mesma forma. Tudo é vibração. Tudo tá no que você sente. Por isso que existe um poder gigante no que você sente.
E quanto mais você vai se conectando a isso, você vai percebendo, mais fácil é de você gerenciar esse sentir, gerenciar as suas emoções. Por mais que ainda você não tenha total conhecimento do que te causa o sentir, do que te causa o medo quando você se vê ali diante do novo, diante de algo. Combinado? Então eu vou deixar, quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, porque o objetivo da live é para que a gente também possa interagir, para que vocês possam aproveitar aqui o meu tempo, fazerem perguntas, seja sobre os cavalos, seja sobre a vida, funciona da mesma forma. Então vamos lá, quem quer? Oi para todos aqui que estão aqui, bastante gente nova, fico muito feliz quando vem gente nova. Só reforçando, o tema de hoje é essa expressão para além da fala, para vocês compreenderem que o poder, ele não está apenas no que você diz, né? Ele está no que você sente, como isso faz o seu corpo atrair ou repelir situações e pessoas na sua vida. Ó, a Martinha colocou aqui, vou observar o meu sentir. Não tem dúvida, ninguém tem dúvida, tá super claro, então eu fui tão clara assim, gente, na minha comunicação. Olha só, geralmente as pessoas não perguntam, vamos lá, por medo. Ai, se a minha pergunta for besta, ai, o que vão pensar? Que eu não sei nada se eu perguntar? Isso é a primeira identificação que você vai ter se você tá sentindo um medo. Se você pensou em algum momento aqui, te veio alguma dúvida, e aí você não coloca, por que você não coloca? Qual é o medo que você está sentindo? Nenhuma pergunta é à toa, nenhuma pergunta é idiota, sabe? Assim, você não tem que se envergonhar se às vezes o seu nível de sabedoria, ele é diferente do outro. Às vezes eu sei muito sobre o xamanismo sutil, que é a minha metodologia, que eu criei, essa coisa dos cavalos, mas eu não sei nada do campo. E aí, às vezes tem alguém aqui que sabe muito do campo, mas não sabe nada do que eu tô falando. A gente precisa compreender esses lugares, é aí onde a gente vai se fortalecendo. Aprendendo que, poxa, eu vou expressar sim o que eu sei, o que eu sou, porque o que você sabe é muito pro outro. E às vezes o que você não sabe ajuda também o que o outro não sabe. Então perguntem, tá? Mas mesmo assim ninguém vai perguntar. Eu vou acreditar que todos aqui entenderam de forma muito clara, e a gente vai fazer um exercício para vocês que ficaram, para fazer esse alinhamento, esse observar do pensar e do sentir. Combinado? Esse é um bônus que eu vou dar para fechar esse domingo delicioso. Então, uma das coisas que eu faço sempre em todos os meus atendimentos, sejam online ou presenciais, é meditação guiada. E vejam só, meditar, gente, não é parar os pensamentos. Opa, veio uma dúvida. O medo de se sentir julgado pode ter relação com os pais? Pode. Sempre vai ter relação com os pais, os medos. Não diretamente no sentido da forma como os pais agiram, mas às vezes das referências que você teve da sua referência paterna e materna na sua primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Essa primeira fase da vida, do 0 aos 7 anos, que a gente trabalha na roda medicinal, que é o leste, ela é muito importante porque ela é da educação do não falado. Aquilo que você vê, que você presencia, corrobora muito para os aprendizados que você tem na vida. Também não é através da fala que você aprende nessa fase, é através ali, ó, do que você está enxergando. Então sim, o medo de ser julgado pode ter essa relação com os pais, desde o que você presenciava ali na relação deles, até, claro, a forma como eles reagiam contigo diante de coisas novas que você fazia, a forma como você foi repreendido, talvez. Então, a resposta é sim. Olhar de cavalo. Mais dúvidas pra gente começar a meditação? Às vezes eu acho que aqui o tempo é diferente do que eu falo até chegar pra vocês.
Mas vamos lá, tendo dúvidas eu vou ler aqui depois, podem colocar e eu respondo antes de finalizar. Vou fazer esse exercício e quem quiser aproveitar para sentir um pouco o que é isso que eu estou falando, aproveita, fecha um pouquinho os olhos, fica numa postura confortável. E o primeiro de tudo que você vai fazer é respirar. E se você sentir dificuldade agora de fechar os olhos, perceba qual é o medo de você fechar seus olhos. O que te impede de você fazer essa entrega? Tudo isso é um lugar de você começar a se observar, a perceber o que seu corpo está te falando, para além das palavras. E aí você vai fechar seus olhos e vai fazer 4 respirações profundas. Você vai puxar esse ar e encher esse peito e sentir como é fazer isso. E depois soltar pela boca. Então você puxa e solta. Faz essas 4 respirações profundas, oferecendo cada uma para um dos seus 4 corpos, que é o físico, que é o que sente e reverbera às vezes até através de doenças, medos que ficaram reprimidos. Vai fazer para o seu emocional, que é essa voz do coração, esse lugar do sentir. Vai fazer para sua mente, que é ela que fica um turbilhão de informações, não só informações do agora, mas informações do passado, te contando diversas histórias. E vai fazer para sua alma, para o seu espírito, para aquilo que está assim além do que você pode ver e enxergar aqui nessa terra. E continue respirando, depois de você oferecer essas 4 respirações para esses 4 corpos. Respire e vai observando o seu pensar, vai observando a sua mente. Você não consegue parar a sua mente, meditar não é parar a mente. Meditar é conseguir se concentrar em um único ponto, em um único a fazer. E é isso que você vai fazer agora. Você vai se concentrar apenas na sua respiração. De olhos fechados, e a cada pensamento que vier, você vai observar. Quais são esses pensamentos que vêm quando você se propõe a fazer algo que é para você? Seja estar agora contigo na sua presença, se observando, sentindo. O que é que a sua mente te conta? Observe essa mente, quantas são as histórias, mas não alimente esses pensamentos. Não dê sequência a eles. Cada pensamento que vier você vai deixar passar e você vai voltar a sua atenção para a sua respiração. E vai percebendo o seu corpo ao respirar, como o seu corpo se sente. Se existe alguma tensão ao você puxar o ar, se é difícil você puxar o ar nesse peito. Se existe tensão nos ombros, quais partes suas talvez estejam aí com esse medo todo reprimido, com esse medo guardado, que existe ainda de tantas histórias que você viveu no passado, e que está comunicando apenas o que você não quer, que está atraindo situações e pessoas que você não quer mais. Sinta aonde existe essa tensão e a cada expiração você expira e solta essa tensão. Solta esse medo. Visualiza isso. Traz essa visualização. Imagina que esse ar que sai pela sua boca são os seus medos saindo, esse medo de ser julgado, medo de ser ignorado, medo de ser deixado sozinho. Esses medos que estão te impedindo de atrair o que você quer. Faça isso com consciência, com presença. E com consciência e presença você consegue quando você respira e coloca a sua atenção nisso. E ao respirar, ao soltar, ao se observar a mente, o corpo, você vai aceitando as suas partes, acolhendo esses medos,
mas você vai trazendo agora um novo ar. Ao inspirar, você traz o ar de confiança, de coragem, no que você sente, que é essa vozinha lá no fundo que está te pedindo a mudança que você quer hoje. Você apenas entrega e confia, sai do controle. E aí você retorna. Vai abrindo os olhos, vai voltando para esse aqui, para esse agora. Vai sentindo como foi. E aí, como eu sempre pergunto para todas as pessoas, como é que você está se sentindo agora? Se você fez esse exercício, escreve aqui para mim. Se não fez, escreve também como é que você se sente. Para eu saber se você já está mais conectado com esse sentir. E mais desconectado dessa mente. Porque essa expressão para o mundo, ela vem disso, vem do que você sente, não é do que você fala e não é do que você pensa. Mas quando você alinha esses pilares, que é esse exercício que eu dei agora, você fica assim, um canhão, para você galopar nesse movimento que é o do ano do cavalo, que é o convite que o cavalo está trazendo. Porque eu sei que se você participou aqui, você tá sentindo essa energia do tipo, tá, deixa eu entender o que eu tô expressando, se eu tô de acordo com o que eu quero. E isso é importante para que você esteja alinhada nessa conquista, nesse caminho. Então me escreva, quem quiser. Muita gente entrou agora. Olha que legal, a Nai tá aqui, a Jo, Pazoto, o Bruno. Oh, que galera gostosa, hein? Pena que a gente já tá finalizando, mas eu vou deixar gravado para vocês assistirem. E aí vocês podem depois comentar no vídeo. Eu só não vou deixar o exercício da meditação, vou pensar. Se vocês pedirem para deixar o exercício da meditação, eu deixo. Olha aqui, o Robson trouxe, me sinto mais leve, sensação de estar mais organizada e consciente. Pois é, uma coisa tão rápida que a gente fez já foi suficiente para trazer, olha, quanta melhoria para o seu corpo. E aí quando você tá assim, ó, mais leve, né, mais consciente, o seu corpo já passa a vibrar, a comunicar isso que você tá sentindo. Essa leveza, essa organização, essa consciência. E aí você começa a trabalhar esse padrão vibracional ao seu redor. É aí que os cavalos, se estivessem aqui, iam estar todos ali juntinhos. Porque eu estou sentindo essa tranquilidade, essa leveza, essa autoconfiança. Mas, se não tem os cavalos, tem a vida, vibrando no mesmo lugar, porque assim como é com eles, é na vida. Ó, a Bruna falou, leve, que bom, gente. Fico muito feliz. 2 minutinhos para vocês me falarem se vocês têm alguma dúvida. Esse ano, ele é um ano que ele tá trazendo uma mexida muito forte, um ímpeto, até uma certa ansiedade, assim, cara, preciso mudar, preciso fazer, preciso correr, porque a gente tá no ano 1 e a gente tá no ano do cavalo. E é preciso estar muito organizado internamente para você não se atropelar, para que você realmente vá por um caminho que é o que vai te elevar, tá? E aí eu tenho uma surpresa para vocês que eu vou divulgar em breve, que é um trabalho um pouco mais prático dentro da roda medicinal xamânica, para te ajudar a atravessar, a chegar do outro lado, seja ele no novo projeto, numa transição de carreira que você deseja, seja tipo num nível que você quer subir na sua vida, numa mudança de vida, não importa. Eu vou te ajudar a atravessar, né? A gente vai fazer isso através da travessia e eu vou divulgar em breve. Certo? Não temos dúvidas. Espero que isso seja uma coisa muito boa, que é sinal que eu consegui passar a minha mensagem. Agradeço a participação de todos vocês. Eu vou deixar então a meditação porque a Jo falou deixa. Então vou deixar a gravação aqui até o final. E um lindo domingo que seja recheado assim desse sentir, que a mente ela simplesmente esteja de acordo com o que vem do seu coração, porque o nosso sentir nunca erra. Tá bom? Beijo, Jo, querida, Bruna, todos que entraram, Nai, Martinha. Nossa, muito bom rever. E todos os novos também que estiveram aqui. Tá bom? Muito obrigada pela participação.
Lindo domingo, aproveitem esse tempinho. Quem não assistiu desde o início, depois assiste. Um beijo grande. E... Ah, Jo, saudade também, Jo. Tá sempre bem-vinda. A Jo fez o processo com os cavalos, pôde sentir isso de diversas formas diferentes. E isso também pode ser sentido em casa, gente. Beijo. Então vamos finalizar, ó. Ótimo domingo.